Hoje vamos dar mais um passo super importante na construção do nosso aplicativo para Kaizen Barbearia. Mas James, a gente vai colocar a mão na massa já agora nesse vídeo, vamos entrar no OutSystems e programar? Você só vai saber se continuar assistindo esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é James Andrade e eu sou um Team Leader OutSystems e uma grande consultora aqui em Lisboa. Para além disso, eu ainda sou um Champion OutSystems. Neste vídeo, vamos dar mais um passo importantíssimo na construção do nosso aplicativo para Kaizen Barbearia. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, então eu recomendo que assista a todos os vídeos anteriores dessa série, assim você vai conseguir entender melhor qual é o nosso objetivo e vai conseguir absorver melhor tudo que a gente está aprendendo dentro dessa série. Só relembrando a vocês o que fizemos até agora. Então, lembrando que essa imagem tem sido o nosso guia até agora, não é? Então, todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Então, o objetivo aqui não é só abrir o OutSystems, sair codificando, é entender como funciona o ciclo de vida, desde o pensamento, desde a ideia, até a implementação e depois o Go Live, né? A entrada em produção do aplicativo. Então, essa imagem tem sido o nosso guia. E já nos vídeos anteriores falamos sobre a etapa de análise de requisitos, falamos sobre a etapa de design, né? Que dividimos ela em 3 partes. Dividimos na parte de arquitetura, modelo de dados e prototipagem com mockups UX e UI, não é? Ou a parte do design. E eu já vou falar um pouco mais sobre essa terceira parte, que tem aqui um símbolo. Esqueci o nome desse negócio. Tem aqui um símbolo que significa que vamos deixar em stand-by, vamos deixar esperando um pouco essa etapa da prototipagem, ok? Então, eu acredito que vocês se lembram aqui de todas essas etapas, né, da análise de requisitos, da parte onde falamos sobre arquitetura, modelo de dados. Antes disso, falamos sobre o cliente, né, entendemos mais sobre quem era o nosso cliente, quem era a Kaizen, falamos sobre a escolha da tecnologia, por que escolhemos OutSystems, né, em que é que o OutSystems se diferencia. Então, falamos já sobre tudo isso. Agora, voltando aqui no ponto onde estamos. Nós paramos aqui na etapa de design e, na teoria, o próximo vídeo seria o vídeo da prototipagem, não é? Nós iríamos criar os mockups para o nosso aplicativo. Iríamos criar utilizando uma plataforma como, por exemplo, o Figma, o Adobe XD, né? Com o nosso conhecimento de UX e UI, iríamos criar protótipos, né? Ecrãs protótipos para validar com o cliente se era realmente aquilo que era a expectativa dele. Isso também vai nos dar uma grande base para depois, quando estivermos a desenvolver, construímos os ecrãs com base nesses mockups, ok? Então, isso é essencial dentro do desenvolvimento de um software sob medida, não é? Então, o cliente não concordou, vamos dizer assim, em utilizar os templates default do OutSystems. Ele quer algo personalizado. Existem ferramentas no OutSystems que vai nos ajudar dentro dessa etapa da elaboração dos mockups em utilizar componentes OutSystems, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Mas por que então ficou aqui com esse símbolo do tempo aqui? Eu me esqueci o nome dessa coisa aqui. Como é o nome disso? Esqueci. Por que tem esse símbolo aqui? Porque vamos falar nesse vídeo hoje sobre uma coisa muito importante, que é o planejamento na execução do software. Por que planejamento? Temos que ter uma estratégia, como é que a equipe vai atacar aquele desafio, como é que a equipe vai desenvolver aquele software. Temos que ser flexíveis, né? Pode ser que a disponibilidade de um recurso só venha depois e o recurso que era especialista em UX UI só vai poder entrar na 3ª semana do projeto. Então, temos que jogar com todas as peças que temos e criar um planejamento, uma estratégia para a execução e construção daquele software. Então, vamos falar um pouco sobre essa etapa de planejamento. E como é que foi feito aqui esse planejamento? Então, foi feito da seguinte forma, não é? Vamos entrar na fase de implementação, ou seja, a fase de planejamento já é considerada a primeira etapa da fase de implementação, né? Vamos pensar como é que vai ser construído aquele software, vamos planejar a execução de cada parte do software que será construído e vamos utilizar também um pouco da abordagem do ágil dentro desse conceito de planejamento. Vamos dividir o software, né, a construção dele em sprints e depois vamos executar cada uma dessas sprints, separando quais funcionalidades serão implementadas em cada uma dessas sprints. Então bora lá se aprofundar aqui na nossa imagem. Foi exatamente isso que eu coloquei aqui, não é? Então vamos agora para a fase de implementação.
a etapa de design vai ficar em stand-by, né? A nossa prototipagem dos mockups vai ficar em stand-by, e eu já explico melhor por quê. E vamos agora pensar de forma estratégica como é que será feita o desenvolvimento desse software, utilizando um pouco também da metodologia ágil. A execução será feita em sprint. A sprint, vamos ter três passos principais. Desenvolvimento, vamos ter também inspeção em cima desse desenvolvimento e depois, no final, vamos melhorar o processo para as próximas sprints, ok? Então, como é que eu dividi aqui essas sprints? Então, o desenvolvimento desse aplicativo, ele será feito em 3 sprints. Eu separei aqui 3 sprints de 3 semanas e como é que eu cheguei a essa conclusão e esse dimensionamento desse software. Também, na medida em que fizemos a recolha das user stories, né, fizemos a análise dos requisitos e tivemos as user stories, nós deveríamos estimar um valor em horas, por exemplo, ou story points, estimar valores para cada user story. Então, no fundo, essas user stories que surgiram aqui atrás, vocês se lembram, quando tivemos aqui a analisar os requisitos, essas user stories, elas ganharam aqui uma estimativa de tempo para sua execução. E no final, né, não foi assim uma estimativa com exatidão, eu no fundo aqui também nem entrei em detalhe na estimativa de cada uma das user stories, mas eu estou aqui de forma a exemplificar que teríamos um projeto de 3 sprints, cada sprint de 3 semanas, ok? Então, essa é a primeira parte do planejamento do projeto. Depois, como é que vai funcionar? Cada sprint, qual vai ser o alvo de desenvolvimento de cada sprint? Na primeira sprint, vamos implementar o back-office. Vocês se lembram? Deixa eu voltar aqui para relembrar vocês. Nos requisitos, temos aqui os épicos. Vocês se lembram? Um dos épicos era o aplicativo móvel, que será utilizado pelo cliente. E esse requer um design mais elegante, um design focado ali na usabilidade do cliente. E vamos ter o back-office. Vocês se lembram o que é que significa um back-office? Um sistema que vai alimentar os dados, né? Que depois vai alimentar os dados que vai ser utilizado no aplicativo. As lojas, os serviços oferecidos, os colaboradores. Então, uma ferramenta de configuração, de abastecimento de dados. É o que chamamos de back-office. Então, voltando lá para trás, voltando lá para o nosso planejamento. O back-office, ele não requer, né, ele vai ser utilizado por utilizadores administradores, utilizadores internos. Então, ele não requer grande usabilidade. Os templates default do OutSystems caem perfeitamente aqui no nosso requisito para a construção de back-office. O back-office, o objetivo dele é cadastrar valores, cadastrar, alterar, consultar. Não requer aqui grande ciência com relação ao user interface, às mockups, né, aos ecrãs. Então, o template do OutSystems, aquele template base de listagem, detalhe, cai perfeitamente. Então, por isso que na primeira sprint, enquanto a equipe de desenvolvimento vai implementando o back-office com o template default do OutSystems, em paralelo, a equipe de design vai construir as mockups para o aplicativo, ok? E então, só depois, na segunda sprint, né, depois de 3 semanas desenvolvendo aqui o back-office, é que vamos então finalmente construir o aplicativo, já com base nas mockups aqui que foram feitas. Então, por isso que eu tenho aqui esse símbolo, que os mockups vão ficar aguardando aqui a etapa de design. Por quê? São os mockups do aplicativo e não do back-office. Eu vou conseguir aqui de forma estratégica iniciar o desenvolvimento do back-office enquanto eu tenho uma outra equipe ou um outro recurso trabalhando nas mockups do aplicativo para depois validar com o cliente. Então, ganhamos tempo, ok? É assim que vai ser feito o nosso projeto. E a seguir, vamos ter uma terceira sprint, onde podemos implementar mais funcionalidades para o aplicativo. Podemos ter depois uma quarta, uma quinta sprint, e assim vamos evoluindo, tanto o back-office quanto o aplicativo. Okay? Então, mas para o nosso MVP, apenas a sprint 1 e a sprint 2 já seriam suficientes e nós já teríamos aqui o aplicativo rodando, realizando agendamentos, realizando marcações na barbearia Kaizen. Mas só dividir assim em macro tarefas as sprints não basta, ok? Então eu apresento a vocês aqui mais um conceito que está ligado muito com o ágil também, que é o conceito do quadro Kanban. Okay? Então o quadro Kanban ele é muito útil para que todas as atividades do projeto fiquem disponíveis de forma transparente para todos os envolvidos naquele projeto. Okay? Então aqui ficamos
combinados de que naquelas primeiras 3 semanas daquela sprint, vamos trabalhar focado em concluir essas atividades. E que atividades são essas? Mais uma vez, eu tirei essas atividades lá daquela nossa análise inicial das user stories. Então, tá aqui. Adicionei mais algumas outras e é normal que esse backlog ele ganhe também, não é? Depois na primeira etapa de planejamento da sprint, ele seja melhor, temos uma melhor definição daquilo que será construído, ok? E podemos adicionar aqui também tarefas técnicas ou especificar melhor cada user story, dizendo tecnicamente o que é que deverá ser feito. Então, vamos olhar aqui um pouco para as nossas tarefas. As mockups, né, do aplicativo será uma tarefa da equipe de UX e UI, que vai trabalhar na Sprint 1, para que fique disponível na segunda Sprint, para avançarmos com o aplicativo. A criação dos módulos e da arquitetura dentro do OutSystems, então um Tech Lead vai entrar dentro do OutSystems e vai criar as aplicações e os módulos, com base também no que foi definido na etapa da arquitetura. E depois começamos as User Stories propriamente. Então, a primeira User Story, como administrador, eu quero fazer login no sistema de back-office. Essa vai ser bem fácil para nós, né? Mas aqui eu posso expandir e ver aqui algum detalhamento técnico desta atividade. Então, vamos reaproveitar o mecanismo de login do OutSystems, vamos criar uma nova rule de administrador para esse back-office e apenas utilizadores com esta rule poderão aceder aos ecrãs do back-office, ok? Então, nós aproveitamos aqui o detalhe dessa User Story para incrementar com algumas indicações técnicas que é para os desenvolvedores depois ter uma facilidade ali no desenvolvimento daquela solução, daquela atividade. Um outro exemplo, como administrador do sistema, quero gerenciar as informações das categorias de serviço. Então, é uma coisa assim bem genérica, não é? Então, quando expandimos, podemos também, para aquele desenvolvedor que é mais júnior, especificar melhor essa tarefa. Então, eu coloquei aqui tarefas técnicas. Vamos criar a entidade, né, a nova tabela de categoria de serviços, com os atributos identificados durante a etapa de análise no módulo Service CS. Então, eu já indiquei aqui qual o módulo, qual a entidade que ele vai criar. O desenvolvedor depois vai poder consultar aquilo que foi o nosso trabalho aqui na etapa da construção do modelo de dados, ok? Então, ele viria aqui no nosso modelo de dados e iria criar essa entidade da categoria dos serviços. Tem aqui já as colunas e etc. Mas, claro, isso não tira a responsabilidade do desenvolvedor sempre pensar um pouco mais do que é que deveria existir naquela funcionalidade. Então, quantidade de caracteres para o campo nome, a quantidade de caracteres para o campo descrição, validações. Então, tudo isso é encargo do desenvolvedor também ajudar a pensar qual seria a solução mais adequada para a criação dessa entidade, criação desses ecrãs. Mas já fica aqui indicações do que é que precisa ser feito. Então, criar as actions de APIs, save core, save, validate, que eu ensino aqui em um dos vídeos também. Eu vou deixar um card aqui em cima para um vídeo onde eu falo um pouco sobre esse CRUD, né, sobre essas ações genéricas aqui da entidade, que construímos uma abstração ali no módulo CS. Criar também os ecrãs de lista e detalhe, criar o ecrã de lista, né, com filtros, ordenação, criar o ecrã de detalhe, podendo criar novos, editar e excluir. Então, essas são indicações técnicas para essa User Story, ok? E assim por diante. Essa definição mais aprofundada, a estimativa para cada uma dessas tarefas, entra aqui no que chamamos no início da sprint, pode ser no primeiro dia daquela sprint, pode se estender para o segundo dia, vai depender de cada equipe o tempo que leva para esse evento, para essa cerimônia do Scrum, que é chamado de Sprint Planning, ok? Mas não é o nosso foco aqui entrar em detalhes em cada cerimônia do Scrum, não é um tutorial sobre Scrum, mas sim sobre o ciclo de vida completo de um software. Então, vocês entenderam aqui a nossa estratégia em dividir em sprints, em pegar nos requisitos e trazer aqui para um board Kanban, dividir aqui em macro tarefas, né, que poderia ser considerado aqui também aqueles nossos épicos. Lembram-se lá dos épicos? Posso aqui deixar com uma cor semelhante ao que tínhamos lá nos épicos. Deixa eu só mudar aqui da cor da sprint para não ficar tudo com a mesma cor também.
Coloquei aqui da cor do épico para a gente lembrar da etapa de análise. Lembra-se que aqui estava laranja, aqui os épicos? Então, dividimos aqui os épicos em sprints. Basicamente, conseguimos fazer essa divisão. O back-office entra na primeira sprint e depois, a seguir, vamos construir o aplicativo móvel. Nas sprints seguintes, podemos até também encaixar dashboard, um aplicativo para os funcionários, o perfil de gerente também no aplicativo. Então, o software ele vai estar sempre em evolução, mas é importante dividir em sprints para que depois já pudesse ser feito entregas parciais ao cliente, para que ele já possa experimentar o aplicativo e dar feedback. Na Sprint 2, só passando aqui rapidamente com vocês, também reaproveitei as User Stories. Ainda não fizemos um aprofundamento no detalhamento técnico das User Stories da Sprint 2. Isso seria feito aqui, assim como temos aqui também a Sprint Planning. No começo de cada sprint deverá existir esta cerimônia. Então eu posso puxar isso aqui para cá também. Então, nesse Sprint Planning, nós também estaríamos a pensar um pouco mais, de forma mais aprofundada, de como é que seria desenvolvido, também refazendo as estimativas para essas atividades, para que a Sprint depois seja mais fluida, não é? O desenvolvimento da Sprint corra melhor. Agora que falamos desse planejamento, qual é o próximo passo? O próximo passo é agarrar aqui, propriamente agora, em atividades. Então, criação de aplicações em módulos. Eu vou atribuir essa tarefa a mim mesmo, né? Eu vou agarrar essa atividade e o desenvolvedor vai sempre aqui utilizando o quadro Kanban de forma a deixar transparente o progresso daquela sprint, né? O progresso do desenvolvimento daquele sistema. Eu vou arrastar aqui esta atividade e vou colocar aqui em progresso. Então, no próximo vídeo eu vou desenvolver essa atividade. Se também tivéssemos outras pessoas aqui a colaborar nesse projeto, elas também poderiam arrastar aqui a sua atividade para em progresso e depois, quando tivesse concluído, colocarei aqui em done. Assim temos uma visão transparente para todos os envolvidos no projeto, quais tarefas é que ainda faltam fazer, quais tarefas estão em progresso e quais já foram finalizadas. É muito interessante essa abordagem do quadro Kanban, por isso guardem esse conhecimento com vocês. Esse é um conhecimento também que é requerido em toda empresa que trabalha com o desenvolvimento de software. Então, guardem esses conceitos do Scrum, do Kanban. Então, isso vai ser muito útil para vocês lá na frente, se você já não tiver a trabalhar com isso, né? Por isso, também é sempre importante também reforçar os nossos conhecimentos. Eu vou voltar aqui essa tarefa para To-Do e essa aqui vou deixar em progress porque no próximo vídeo eu vou estar desenvolvendo ela junto com vocês. Vou entrar no OutSystems finalmente, criar as aplicações, os módulos e aos poucos eu vou arrastando aqui essas atividades para o meu board. E gostaria de fazer um convite também para quem estiver interessado em ir junto comigo nesse desenvolvimento. Eu não posso garantir que todos vão contribuir, mas eu queria que tivesse aqui candidatos para agarrar em atividades desse board e junto comigo desenvolver essas atividades e depois eu pudesse fazer um code review, uma inspeção nesse código, simulando mesmo uma equipe de desenvolvimento. Então, se você gostaria de participar desse projeto, de ser um desenvolvedor, deixa aí um comentário, #KaizenBarbearia, #Miro, depois coloquem, eu gostaria de ser um developer desse projeto, que aí a gente conversa depois melhor. Eu não garanto que eu vou conseguir incluir todos, mas alguns serão selecionados aqui para desenvolver esse projeto junto comigo, para cada vez ficar mais próximo do real no desenvolvimento de um sistema para algum cliente. Então, esse foi o vídeo de hoje, acho que foi mais curto, foi mais para explicar para vocês como é que ficaria aqui o planejamento da execução desse software. Então, deixamos a etapa de prototipagem um pouco mais para frente dentro dessa sprint, porque só vamos utilizar as mockups para o próximo passo, para o desenvolvimento do aplicativo. Para o back-office, vamos seguir a todo vapor com o layout default da OutSystems, que vai calhar muito bem, vai servir muito bem para aquilo que precisamos. Então, tamo junto, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.